O item 71 do material didático, agora vamos falar de um anabatista de destaque, John Wycliffe. John Wycliffe, ele vivia na Inglaterra nesse período da Guerra dos 100 Anos, e ele acaba se destacando na Inglaterra, onde a perseguição diminuiu, tanto que o Papa vai falar, ó, manda esse indivíduo para cá para eu queimar ele, porque John Wycliffe também vai fazer uma tradução da Bíblia para o inglês. E isso para o Papa era inaceitável. Inclusive, ele vai prender e matar muitos dos seguidores, né, que eram chamados de Lollardos. Lembre-se de Walter Lollardo, um pastor anabatista que foi morto pela Inquisição Católica. Muitos deles, junto com John Wycliffe, vão levar essa tradução para pregar pela Europa, vão sair pregando pela Europa. E o Papa não vai aceitar isso de jeito nenhum. Tanto que depois que John Wycliffe já morreu, o Papa vai mandar exumar os ossos dele e queimar os ossos dele, para você ver o ódio que ele tinha a esse anabatista. E eles vão queimar Bíblias que John Wycliffe traduziu, iniciou a tradução, e vai ter um anabatista que vai concluir a tradução para o inglês, uma tradução feita a partir do latim. Não foi uma tradução feita diretamente do grego. Bom, então o ano é 1379 da era cristã. No quarto século da era cristã, a Igreja Católica estava envolvida em conflitos internos e assim foi reduzida a perseguição aos anabatistas, né? Na verdade, desculpa, aqui é no 14º século da era cristã, no século XIV, né? Seria melhor colocar assim, ó. Vou botar logo. No século XIV da era cristã, a Igreja Católica estava envolvida em conflitos internos. E assim foi reduzida a perseguição aos anabatistas, pelo menos em alguma parte, na Inglaterra. Monastier diz que na França não teve redução nenhuma. A Inquisição continuou agindo normal. Eu comento. E assim, um anabatista se destacou na região da Inglaterra. John Wycliffe, 1328 a 1384. Nos dias de Wycliffe estava ocorrendo a Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 até 1453. E como a Igreja Católica era forte aliada da França, onde estava o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ela estava enfraquecida na Inglaterra. Wycliffe estudou em Oxford, onde se destacou nos estudos de teologia, filosofia e legislação canônica. Agora você tem um cristão estudando a Bíblia. Antes você tinha quem lá estudando a Bíblia? Os inquisidores católicos, esses matadores. Vocês acham que esses indivíduos vão ter apreço pela palavra de Deus? Você acha que o Espírito Santo vai agir para que eles conheçam, né, realmente a mensagem que está na palavra de Deus? É claro que não. É claro que não. Esses assassinos, a história diz, muitos deles não sabiam nada de Bíblia, nem o estudo normal que o católico tinha que fazer, eles faziam. Então, quando um anabatista, um cristão verdadeiro, se destacou lá na faculdade, ele, claro, vai ter um conhecimento maior. Não tem como o pagão confrontar o cristão na palavra de Deus. Não tem como. Não tem como. A não ser que seja um novo convertido, mas alguém que estuda a palavra de Deus com o amor que todo cristão tem pela Bíblia Sagrada, é claro que ele vai se destacar nos estudos de teologia. Em 1365, fez o bacharelado em teologia e em 1378 conquistou o grau de doutor em teologia, tornando-se o professor mais respeitado em Oxford. Um anabatista ensinando as Escrituras terá a reação de Roma. O Papa Gregório XI, Papa de 1370 a 1378, o declarou herege e decretou a sua prisão. A Inglaterra não entregou o professor anabatista para ser morto pelo Papa. Se fosse entregue, ele seria morto. Lembre-se, Walter Lollardo, mesmo ele esteve na França, na Holanda, na Inglaterra, fugiu até que foi capturado na Alemanha e morto pela Inquisição Católica.
Mas como nesse período o rei da Inglaterra também estava num certo litígio com o Papa, ele não entregou John Wycliffe. Foi o que salvou esse irmão aqui. A guerra, né, dos 100 anos, vamos considerar, salvou ele. Em 1379, escreveu uma obra sobre o poder do Papa. Daqui a pouco eu vou explicar a razão das palavras pesadas de John Wycliffe para o Papa. Existe uma razão doutrinária, mas ele sabia que os anabatistas estavam morrendo pela Europa. Nesse momento não estavam morrendo na Inglaterra. Mas certamente, vamos dizer, John Wycliffe conhecia, inclusive, a história do pastor Walter Lollardo, que era talvez o pastor de maior destaque entre os anabatistas, que morreu lá em 1322. Nós estamos no ano 1379. Tá bom? Então ele escreveu essa obra onde afirmava que o Papa era o líder do exército de Satanás. O papado estava dividido em duas autoridades. Urbano VI, que era o Papa de Roma, ameaça Wycliffe, mas as autoridades inglesas não cederam. Wycliffe criticava o estado espiritual dos padres e os classificava como... Bom, então isso aí eu peguei o texto de um historiador, a obra está lá na referência bibliográfica, Teologia da Reforma Protestante. Ele fala dos períodos anterior à Reforma Protestante. Bom, então, nesse período anterior, né, ele Deixa eu pegar aqui. Nossa, veio. Nesse período anterior, ele acaba falando de John Wycliffe e outros. Então, veja o que ele diz. Teologia da Reforma Protestante, de Timothy George. Ele diz, ele definia os bispos como ladrões, raposas malignas, glutões, demônios, rebentos estranhos não arraigados à vinha da igreja. O Papa é o vigário principal do demônio e os mosteiros antros de ladrões, ninhos de serpentes, lares de demônios vivos. Por que dessas palavras pesadas, irmãos? Irmãos, quem conhecia a história de cristãos que estavam sendo queimados, como é que ele ia tratar essas pessoas? Que você pode olhar para as palavras de John Wycliffe. Eu procuro sempre citar historiadores, para vocês verem o que os historiadores estão dizendo. Você pode olhar para as palavras de Wycliffe e dizer, ele foi, pode chamar ele até de estúpido, né? Mas na verdade não é. John Wycliffe, essas palavras pesadas dele, representa, né, vamos dizer, o conhecimento que ele tinha de pessoas sendo torturadas e mortas por toda a Europa, irmãos. Nós estamos dando números nesse período que países como França, principalmente, a morte de cristãos anabatistas é muito grande naqueles vales de Piemonte. E muitos fugiam e, por exemplo, chegava para a Inglaterra. O próprio Walter Lollardo, que era holandês, fugindo, teve na França, fugiu, foi para a Inglaterra, foi descoberto, fugiu, foi para a Holanda, foi descoberto, não conseguiu fugir, capturaram e mataram. Então isso era muito conhecido entre eles, né? Irmãos que chegavam, né, como eu tenho dito para vocês, qual o melhor título para essa igreja? É a igreja peregrina, que eram cristãos que viviam fugindo, peregrinando pela Europa. Aí chegavam nessa cidade, vocês estão vindo de onde? Eu estou vindo lá do vale, alguns vales ali que foram citados, né? Porque os exércitos, né, do Papa estavam lá fazendo uma investigação e muitos irmãos foram capturados e foram torturados e depois mortos, queimados vivo. Então, lembra do pastor tal, né? O Walter Lollardo passou por aqui, acabou sendo preso na Alemanha e lá ele foi queimado vivo. E outros, e outros, e outros. São centenas de casos que eu estou citando aqui para vocês, que nós pegamos exemplos, mas você vai citar aí milhares, não tem como calcular
o número de pessoas mortas na história pela Igreja Católica. Não tem como calcular. Porque nós sabemos que eles destruíram muitos documentos. Sobreviveram documentos de 18 mil execuções. A Igreja Católica assume isso. Não, nós matamos só 18 mil. É isso que eles assumem. Mas nós sabemos que foi muito maior. Mas só se falasse desses 18 mil, já é uma prova que eles não são cristãos. Cristão não mata, meu Deus. E vamos lembrar, isso aqui é uma doutrina católica, não são papas que de forma isolada estão fazendo perseguição, não. Existia uma doutrina que eles chamavam de doutrina da guerra justa, ou doutrina da guerra santa, que foi elaborado por Agostinho de Hipona. Se você chegar na internet, colocar assim, teoria da guerra justa, você vai encontrar, irmãos, um monte de trabalho de pesquisa, de mestrado, doutorado, em que eles comentam sobre essa teoria da guerra justa e como ela foi usada pela Igreja Católica na história para justificar as matanças, até aqui nas Américas. Você encontra teses de mestrado e de doutorado descrevendo o uso dessa teoria da guerra justa. Isso era uma doutrina que foi organizada por Agostinho de Hipona. Todas as cruzadas, as guerras que eu estou mostrando para vocês, que estão acontecendo na Europa, todas essas guerras santas, elas têm como fundamento a doutrina da guerra justa de Agostinho de Hipona. Bom, eu comento abaixo. Estamos agora na página 101. Quem presenciava as torturas que os inquisidores faziam com os anabatistas entendem porquê das palavras pesadas de Wycliffe. As notícias da morte de Walter Lollardo e outros pastores anabatistas e a quantidade incontável de cristãos sendo torturados e lançados à fogueira o levaram a essas palavras pesadas. Wycliffe realizou a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Essa obra deixou o Papa contrariado, mas mudou a história do ensino religioso e da propagação do cristianismo. Como ainda não havia imprensa, cada cópia demorava 6 meses para ser feita. Então, ele fez essa tradução e começaram a fazer cópias. Se você pesquisar na internet Bíblia de Wycliffe, você vai encontrar lá até imagem para você ver como a Bíblia era feita à mão, toda desenhada. Então, era 6 meses para fazer isso. Então, cristãos trabalhando nisso e sabendo que eles iam sair com uma Bíblia, okay, para ler textos para o povo, e se um padre católico ou um inquisidor ficasse sabendo, ele ia prender esse cristão e ia matar. Dizendo que essa instituição era perigosa. Nós lemos ali o texto do Manual dos Inquisidores, dizendo que tinha que torturar, que essas pessoas eram pessoas perigosas, que roubavam a fé católica, porque eles criticavam o catolicismo, né? Prosseguindo, Wycliffe também escreveu a obra O Papa, onde defendeu a abolição do papado, denunciou o Papa como anticristo. Combateu o ensino da transubstanciação, promulgado em 1215 no Concílio de Latrão, e a proibição católica dos membros participarem do vinho. Vocês sabem que quem já foi católico sabe que o católico não pode participar do símbolo do sangue de Jesus. Só o Papa, só o padre bebe o vinho, né? E o Wycliffe, claro, como cristão, criticou isso tudo. Wycliffe enviou muitos missionários para anunciar o evangelho, os quais ele denominou de pregadores pobres. Wycliffe condenou a doutrina que afirma que as crianças não batizadas iriam para o inferno. Aqueles que clamarem que as crianças, filhos dos fiéis que morrem sem o sacramento do batismo, não podem ser salvas, são estúpidos e presunçosos por essa afirmação. Não podemos afirmar que Wycliffe se converteu à fé evangélica anabatista ou se ele nasceu em igrejas anabatistas, mas a história confirma que ele rejeitava o batismo de recém-nascido.
Ou seja, tem casos que eu já mostrei para vocês, até de inquisidor, que ele, vamos dizer, talvez um padre sincero, foi debater com os anabatistas, foi conhecer como era a vida deles, ele chegou lá e ele se converteu. O caso de Wycliffe, eu nunca encontrei um histórico de conversão. Ele pode ter nascido numa família anabatista, numa igreja anabatista, ou ter se convertido. Mas o fato é que ele não aceitava o batismo de recém-nascidos. Bom, coloquei aí para vocês um texto de um historiador, né, uma história dos batistas na Inglaterra, escrito em 1811, Joseph Evelyn, que diz: algumas autoridades católicas da época acusaram Wycliffe de negar o batismo infantil, o que significa que ele poderia ter progredido até uma posição apostólica e anabatista. É certo que muitos de seus seguidores lollardos fizeram exatamente isso. Thomas Crosby, que é outro historiador dos mais respeitados, irmãos, de história da igreja, e que também defende essa linha chamada sucessionismo, em que defende-se que sempre existiram igrejas fora da Igreja Católica que não batizavam recém-nascido, não tinha imagem de escultura, não acreditavam em purgatório, não faziam invocação ao mundo dos mortos. Ele é respeitado, né? Então, Thomas Crosby, que publicou o primeiro dos 4 volumes da coleção dele de História da Igreja, são 4 volumes defendendo e contando história dessas igrejas que não batizam recém-nascidos, tá bom? O primeiro dos 4 volumes de sua História dos Batistas Ingleses, em 1738, afirma que as autoridades católicas, Thomas Walden e Joseph Vicecomes, né, esses nomes estranhos que ele está citando aí, mas que eram todos católicos, né, alegaram que o Wycliffe rejeitou o batismo infantil e o acusaram de visões anabatistas. E aqui poderia ser até ligado a dons espirituais, né? O Walden, que escreveu contra os Wycliffitas, ou seja, a igreja onde ele servia, o nome dele vai ser dado também a esses seguidores, igual os lollardos. Eram todos anabatistas, mas os católicos vão inventando o nome. Tá bom? Os Wycliffitas, no início dos anos 1400, ou seja, ele morre em 1384, mas em 1400, os anabatistas, que seriam os seguidores dele, não eram seguidores dele, eram irmãos da igreja, né, onde ele também servia. No início dos anos 1400, chamou Wycliffe de uma das 7 cabeças que saíram do poço sem fundo por negar o batismo infantil. Aquela heresia dos lollardos. Lollardos quem são? São os que eles chamavam de seguidores de Walter Lollardo, que tinha sido martirizado em 1322, né? Ou seja, cerca de 60 anos, irmão, mas que era um pastor famoso. Essas histórias eram famosas na Europa, irmãos. Imagine se nós tivéssemos cristãos aqui morrendo. Imagine se Daniel Beck e Gunnar Wing tivessem sido martirizados pela Inquisição Católica. Nós estávamos até hoje contando. E era também o que acontecia lá. E ele diz que o Wycliffe foi um líder dos lollardos. Então os lollardos, eles eram anabatistas. Walter Lollardo era anabatista. Ok? Então o Wycliffe, ele ou se tornou anabatista, mas o fato é que ele não praticava o batismo de recém-nascido. E como que esse anabatista conseguiu não ser morto pela Inquisição Católica, por conta da Guerra dos 100 Anos. E diz que o Wycliffe era um grande líder, ok? E essa obra, ela conta a história das igrejas na Inglaterra que só batizavam adultos, que na história são chamadas de batizadoras, ou batistas. O comentário prossegue. O Papa tentou matá-lo, mas o governo da Inglaterra o impediu. Wycliffe morreu em 1384, mas em 1428 o Papa ordenou a exumação do seu corpo e ordenou que fosse queimado.
né? Se você ver, tem até um vídeo da vida de Wycliffe no YouTube, ele começa exatamente com a exumação do corpo da pessoa e um avô contando para o neto o porquê aquilo estava acontecendo. Ali eles não citam que John Wycliffe era anabatista. Você vê, até contar a história de um anabatista, eles manipulam. Católicos e protestantes manipulavam mesmo. Até porque eu tenho dito para vocês, e eu afirmo através de diversos documentos, que o protestantismo, todas as igrejas protestantes reformadas, eram igrejas controladas, eram e são igrejas controladas pela maçonaria. Você encontra aí na internet o líder da igreja presbiteriana no Brasil, ele com as suas roupas de maçom abertamente. É só você procurar que você vai encontrar. Procura a igreja presbiteriana e maçonaria. Você vai ver o fundador da igreja presbiteriana no Brasil era maçom. As igrejas protestantes são um movimento do satanismo maçônico, que fique bem claro para vocês. Tá bom? Bom, agora eu cito aqui, você veja, eu sempre cito também que vão alguns católicos lá no meu canal, e tem um católico que criticou lá dizendo que eu não cito documentos. O que eu mais cito são documentos na história. Veja, agora eu vou citar um documento escrito em 1690 por um protestante. Peter Alex, ele foi um protestante que ele escreveu para convencer os reis da Europa que adotar o protestantismo era bom. E também mostrar que antes de Lutero existiam protestantes na Europa. Então ele vai 200, 300 anos antes de Lutero, ele vai, na verdade, até os anos 600. Você veja, é uma obra de 585 páginas. E o que ele fala sobre esses lollardos? Como eu disse, é uma obra longa, mas eu extraí alguns trechos aqui para vocês. Ele diz o seguinte: os lollardos dos séculos XIV e XV mencionavam que a Igreja de Roma nunca foi a Igreja de Cristo, mas de infiéis e pagã, e desprezavam todas as leis eclesiásticas junto com todos os bispos e ministros da Igreja. Esse é um livro que eu já publiquei, eu vou publicar ele de novo para vocês, até porque eu vou passar trabalho para vocês que têm que fazer trabalho para ter notas no histórico de vocês desse período. Então, isso aqui é um historiador protestante. Monastier, que eu citei antes, era um historiador valdense. Okay? Mas esse aqui é um historiador protestante. E eu tenho citado também historiadores católicos, como Daniel Rupes, historiadores ateus, todo tipo de historiador eu estou citando para apresentar documentos e documentos e documentos a vocês para mostrar o seguinte: doutrinariamente, nós temos que dizer que a Igreja Católica não pode ser a Igreja de Jesus. Se ela era a Igreja de Jesus, então esse negócio de purgatório, invocação ao mundo dos mortos, nós temos que mudar a nossa prática e próxima vez que for num cemitério, fazer uma oração em latim, aprender com os católicos a oração em latim para tirar a alma do purgatório. E eu já disse para vocês, por que latim? Porque é a mesma oração que eles faziam no templo de Júpiter, em latim. Por isso que até hoje eles têm que fazer a oração em latim. Mas então, doutrinariamente, nós temos que afirmar que ela não é a Igreja de Jesus. E nós temos vastos documentos na história que deixam claro que existia, sim, outras igrejas. E nós estamos vendo aqui pastores sendo mortos, exércitos sendo organizados, principalmente na França, né, onde existiam muitas igrejas escondidas naqueles muitos vales, numa região fria, montanhosa, mas era onde os cristãos se escondiam.